Olá pessoas, eu sou Hit Hey, aqui é o Foxy. e sejam bem-vindos ao canal Os Sentinelas. Muitos de nós amamos Silent Hill e simplesmente é um dos melhores games de horror já feito. Mas e se eu te contar que a cidade de Silent Hill foi inspirada em uma cidade fantasma real? E mais, podemos dizer que não só a forma da cidade foi inspirada, mas sim a sua atmosfera foi totalmente inspirada em uma cidade no nosso mundo real. Mas antes de qualquer coisa, eu peço seu like e a sua inscrição aí, porque postamos vídeos e shorts toda semana. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para iniciar aqui, eu tenho que dizer duas coisas para vocês. Uma é que estamos nos baseando em uma matéria no site Arcade, e digamos que as informações da cidade podem ficar igual ou praticamente 100% iguais aos fatos que são ditos lá no blog. Porque fatos são fatos, não temos como modificar muita coisa e precisamos passar do jeitinho que está escrito. E a segunda coisa, já que entramos no assunto, é que essa ideia de comparar de fato onde Silent Hill habita é complicado, já que em cada game Silent Hill se passa em um estado diferente, de Boston a Chicago. Em cada continuação, o game de Silent Hill se passa em teoria em uma cidade diferente, então é meio complicado afirmar a sua localização. Principalmente que a cidade spawna em vários lugares diferentes, para pessoas diferentes, com mentalidades e traumas diferentes. Logo, é um grande mistério, ou pelo menos era. Centralville, ou Centerville, como era conhecida no início, começou com uma pequena vila fundada por Jonathan Faust em 1841, na Pensilvânia, no Distrito da Colômbia. 30 anos depois, Alexander W. Rea é um engenheiro de mineração do Low Cost Mountain Coal and Iron Company. Complicado, viu? Nomezinho difícil. Nomezinho complicado. Ele se estabeleceu na pequena vila e foi de grande importância para o seu desenvolvimento. Até o ano de 1865, a vila era conhecida como Centerville, quando no ano de 1866, praticamente um ano da sua existência, a cidade foi oficialmente fundada sob o nome de Centralia. A sua grande fonte de renda principal da cidade são suas minas de carvão mineral, que traziam muita prosperidade à cidade em seus tempos antigos, tempos que, no entanto, infelizmente não eram muito pacíficos. Apesar de ser uma cidade relativamente pequena, ela estava muito longe de ser tranquila. A cidade sofria na mão da organização secreta chamada Molly Maguire, formada por alguns mineradores de origem irlandesa, que realizavam inúmeros ataques criminosos, sequestros e assassinatos pelo estado da Pensilvânia. Alguns anos depois, em 1868, Alexander seria assassinado por alguns membros dessa organização. Com isso, acabaram sendo condenados a enforcamento público, que por sua vez ocorreu na cidade de Bloomsburg, anos depois. Além desse assassinato, muitos casos de assassinato e incêndios criminosos eram registrados nessa pequena cidade. Um desses incêndios resultou em uma das maiores tragédias na cidade, o grande incêndio de 1908. Não se sabe ao certo a causa do incêndio, se foi resultado de um acidente ou de uma ação criminosa, mas sabe-se que destruiu muitas casas e armazéns, só que ele só pôde ser apagado graças aos esforços de toda a população que ajudou de todas as formas a acabar com o fogo. Felizmente, não foram registradas mortes nessa tragédia. Depois disso, a cidade voltou a se reerguer, mas infelizmente em 1962, mais uma vez, a cidade pegou fogo. E assim, a causa foi simplesmente bizarra. A cidade contratou os serviços de 5 bombeiros voluntários para limparem um aterro perto do cemitério de Oddfellow, como a preparação para a comemoração do Memorial Day, um dia comemorado em muitas cidades americanas em honra às pessoas e a soldados americanos mortos em guerras e combatentes. Os bombeiros atearam fogo nos entulhos espalhados pelo aterro para fazer a limpeza, como normalmente o trabalho é realizado. Entretanto, o fogo não foi devidamente apagado, e por uma rachadura no solo, isso fez com que as chamas se alastrassem de dentro da terra, assim atingindo as famosas minas de carvão de Centralia. O fogo começou a queimar o carvão e se alastrar em velocidade incrível por todo o subsolo, criando um incêndio que não poderia jamais ser apagado. Uma tentativa de evitar que o fogo se espalhasse foi feita pelos bombeiros, que construíram algumas barreiras subterrâneas com argila, que consegue reter o calor, mas foi uma tentativa, digamos assim, não deu muito certo. Elas não deram muito conta de selar o lugar com a rapidez necessária, e precisaram abandonar o local com esforços incompletos para escaparem com vida. E nos anos seguintes, a cidade começou a sofrer cada vez mais graças aos efeitos do incêndio subterrâneo.
Rachaduras gigantescas se abriram por todos os lados, o solo começou a afundar em diversos pontos, a vegetação começou a adoecer e morrer rapidamente, casas e edifícios desabaram por conta do fogo, a temperatura do solo aumentou em um nível consideravelmente risco total. Visto além das minas de carvão, a cidade possuía tanques de combustíveis subterrâneos em postos de gasolina e indústrias. Gases venenosos eram expelidos pela rachadura do solo, poeiros ou qualquer outro tipo de espaço por onde pudesse se esvair, e buracos enormes se abriam num piscar de olhos. E como isso se tratou de uma situação gravíssima, placas com avisos começaram a ser colocados na entrada da cidade, para sinalizar os desavisados. No ano de 1984, o governo do estado da Pensilvânia tomou uma atitude drástica em relação à cidade. Durante todos os anos desde o início do incêndio, todas as tentativas de apagar as chamas falharam, e o fogo se espalhava-se cada vez mais. Foi então tomada uma decisão de evacuar a cidade, que só foi possível utilizando-se a quantia de 42 milhões de dólares em todos os esforços. Mas apesar da decisão do governo, algumas famílias se recusavam a abandonar a cidade, mesmo sob os avisos do governo e várias tentativas de removê-los da cidade. Em 92, o governador do estado da época, Bob Casey, declarou domínio iminente em todas as propriedades da cidade, condenando todos os seus edifícios e declarando que a cidade era um lugar de alto perigo. Os moradores que permaneceram na cidade, contrariando as ordens do governo, entraram na justiça contra essas decisões, mas todas suas tentativas falharam. Eis que, no ano de 2002, a Companhia de Correios dos Estados Unidos revogou o código postal da cidade, que era 17.927. Com isso, a cidade não mais existia legalmente e mais nada dessa data em diante endereçada à Centralia foi aceito. Anos mais tarde, o governador do estado do ano de 2009, Andy Randall, iniciou os processos de despejo formal de todos que ainda permaneciam na cidade, e assim, Centralia tornou-se apenas o nome de uma cidade que já não existia mais. Poucas casas sobreviveram ao tempo de Centralia. A grande maioria foi demolida pelas autoridades, outras desabaram por si só, algumas pelo solo afetado que acabou cedendo, outras pelo fogo que queimava no subterrâneo. E mesmo após a decisão do despejo total de 2009, acredite, ainda existe pessoas que vivem na cidade. Em seu auge, a cidade era o lar de aproximadamente 3.000 pessoas. No último censo realizado no ano de 2010, a contagem de pessoas que ainda viviam em Centralia era de apenas 10 pessoas. Muitas das pessoas que viviam na cidade antigamente hoje participam de manifestações e brigam judiciais para que a cidade sejam reabertas para a população. Eles alegam que o fogo que assola a cidade não existe mais e que a qualidade do ar considerada venenosa não mais representa algum perigo para qualquer pessoa que queira viver por ali. Mas na verdade, olha só que bizarro. A grande maioria dos ex-moradores afirma que o incêndio jamais se espalhou pela mina de carvão, e que tudo não passa de um golpe do governo da Pensilvânia, para se apossar das minas e de todos os lucros que ela gera. Essa teoria da conspiração tem base no artigo da legislação americana, que diz que quando uma cidade não pode mais se manter como um município, em outras palavras, quando não possui mais habitantes, ela deixa de existir. Sendo assim, seus recursos naturais, neste caso, especificamente os direitos pela mina de carvão, deixam de pertencer à cidade e a seus habitantes e passa a se tornar propriedade do seu Estado democrático, dessa forma, tornando-se posse do governo da Pensilvânia. Podemos ver que é uma situação bem delicada para os moradores sobreviventes e amantes da cidade. Eles até hoje lutam para poder retornar à sua cidade, mas infelizmente sem muito retorno de um dia voltar ao seu lar. Vamos sair agora desse tipo de situação porque já não temos muita coisa o que falar e vamos para os relatos. Aqui vai 2 relatos mais conhecidos envolvendo Centralia. Como já dito, existem 2 relatos famosos sobre possíveis casos sobrenaturais envolvendo a cidade. O primeiro é de um grupo de 3 amigos que teve a ideia de passar por Centralia durante uma viagem que estavam fazendo, pois ouviram falar que o local era uma cidade fantasma. Eles assim foram até a cidade e começaram a observar as tenebrosas ruas, com os poucos edifícios abandonados ainda restantes, as rachaduras gigantes nas estradas, os campos afundados por onde exalavam muitos gases tóxicos. Eles então chegaram até um cemitério da cidade e decidiram explorá-lo. Havia muito vapor saindo do chão do cemitério, e os 3 amigos ficaram fascinados ao ver o fenômeno. Eles estavam checando algumas das lápides no cemitério quando ouviram uma voz bizarra que parecia vir do fundo da terra. Eles ignoraram, acreditando que pudesse ser a voz de outra pessoa que estaria passando no local.
Então, eles ouviram uma voz novamente, que dizia claramente: Deixem esse lugar. Neste momento, o solo começou a expelir vapor com muita força, exalando um odor apodrecido que talvez pudesse ser enxofre. Os 3 amigos, assustados, correram para o carro para fugir dali. E os 3 ouviram uma voz novamente em seus ouvidos que parecia um sussurro e dizia o seguinte: Por quê? Por que você fez isso? Eles fugiram antes que pudessem descobrir o que era ou de quem era aquela voz. Bom, assim, convenhamos, nem eu ficaria pra saber, né? Pois é, vamos embora daqui. Cemitério? Cara, você não tem o que fazer. Não, eu vou no cemitério. Né? Eu não tenho o que fazer. Eu vou visitar o cemitério aqui, né? Vou cutucar lá. Vou pra visitar. Não, eu vou futricar uma lápide aqui só pra ter certeza que não vou incomodar quem tá morto. Vou incomodar quem tá quieto. Pois é. O segundo caso narra o relato de um casal que também teve a ideia de visitar Centralia. Porém, eles decidiram explorar o interior de uma casa abandonada na cidade. E claramente, obviamente, isso não daria certo, não é mesmo? A casa de 3 andares ainda possuía alguns objetos do tempo em que era habitada, além de muita sujeira e entulho. O casal então ouviu passos nos andares de cima da casa. Sem se assustar, perguntaram se ouviam mais alguém ali e subiram até o segundo andar. Por quê? Por quê? Eu não entendo. Eu não tinha lido isso. Por quê? Não, eu tô numa cidade abandonada. Eu invado a casa de alguém, eu escuto alguém andando. Não, eu vou perguntar, tem alguém aí? É um roteiro de filme de terror, né? Ei, que porra é essa? Não faz sentido, não faz sentido. É porque o demônio vai estar lá, vai dizer: não, pô, pode chegar mais, você quer um café? Ó, tá passado do tempo, tá com gostinho de enxofre, que delícia, você quer um pouquinho? Vai ser tão bom, né? Porra. Mas agora também não pode fazer o Winchester. Então eles ouviram os passos novamente, dessa vez descendo a escada, do último andar para o segundo andar. Então eles resolveram esperar de frente aos degraus, para ver quem estava ali. Péssima escolha. Porém, quando perceberam, não havia ninguém. O som de passos desceu de degrau em degrau, até dar de encontro com um casal que olhava apavorado as escadas vazias. Eles fugiram da casa sem conseguir ver nada, apenas ouvindo os passos fantasmagóricos por dentro da casa. Centralia se tornou bastante famosa por muitos fatores, e assim poderíamos dizer que sim, Silent Hill pode ter sido, sim, ter uma grande inspiração nessa cidade trágica e criou assim o seu legado como um dos maiores games de horror já feito. E é desse jeito que terminamos o vídeo. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu achei esse roteiro aqui na minha pasta de roteiros, eu dei uma resgatada nele e uma pesquisada melhor sobre o assunto. Falei com o Fox aqui, né, o intuito de trazer esse vídeo como um vídeo de Halloween. Ou seja, nossa ideia é que o vídeo ele irá sair na terça-feira de Halloween. A nossa ideia, eu espero que vá pra frente, não é mesmo? E novamente, torna a dizer o mesmo que a gente falou. Se caso ficou em date com o site do arcade, infelizmente é isso mesmo. Não podemos mudar muita coisa no roteiro, e é por isso que deixamos os créditos para eles nesse vídeo aqui, beleza? Então é isso aí, galera. Deixa o like aí para nos ajudar a fortalecer o canal. Se inscreva, ative o sininho aí, porque postamos vídeos e shorts toda semana, sem falta. Também fiquem atentos porque semana passada, no caso, este vídeo estamos gravando na sexta-feira, no caso o vídeo vai sair amanhã, no sábado, ele vai ser um vídeo repost, então caso vocês estejam vendo esse vídeo, caso o vídeo já tenha saído, por favor, assistam o vídeo, abram o vídeo, mesmo que você abra um vídeo no celular e deixe o vídeo passando lá, você não preste muita atenção, dê um engajamento, porque o YouTube, eu não sei se é porque é Dragon Ball, a Toei, ela ama sacanear o canal, e o vídeo ele pegou somente 30 views, então estamos repostando o vídeo. Infelizmente vocês vão ficar sem um vídeo novo, mas esse vídeo vai sair numa terça-feira. Olha só que diferença, não é mesmo? Olha só, vídeo novo em data nova. Exatamente, não se acostume não, que os vídeos vão continuar sendo dia de sábado. Porque choras, ó pequeno amor. Então é isso, até semana que vem. Aoba e valeu. Valeu, falou.